Bom dia, colega. Bem-vindo a mais um dos meus vídeos. Continuo no âmbito da gestão intercultural e vou mudar agora dos fatores socioculturais para as abordagens culturais. E quando se muda para aqui é obrigatório começar por falar de alguém que é considerado o fundador desta área do conhecimento, o pai destas coisas todas, que se chama Gerd Hofstede. O Gerd Hofstede, tanto quanto eu sei holandês, viveu e trabalhou, viveu no século passado e trabalhou durante muitos anos na área no serviço de vendas da IBM, que era na altura, nos anos 70, 80, a grande e maior empresa do mundo. E o Gerd Hofstede, no âmbito do seu trabalho, ia percebendo-se da diferença de funcionar das diferentes filiais da IBM no mundo, fez um estudo por volta, no fim dos anos 70, fez um estudo em que abordou em 72 países e obteve 116 mil respostas para este seu estudo. Dividiu o estudo que fez em 3 grandes grupos: a satisfação do trabalho, a percepção da organização e as crenças pessoais, e com base nisto estruturou as conclusões e dividiu as diferentes filiais, que eram exemplos de diferentes culturas de países, uma por cada país, dividiu os países pelo tipo de cultura, usando 4 critérios que mais tarde, recentemente, já nos últimos anos se juntou outro, mas no essencial os 4 critérios tradicionais e que dividiam os países, e que são a distância hierárquica, o individualismo, a masculinidade e o controle da incerteza. Ele retirou e classificou cada um dos países, deu um ranking a cada um dos países nestas quatro dimensões culturais. A distância hierárquica, ou o power distance, mede em que medida as pessoas com menos poder aceitam as desigualdades na distribuição do poder. Ou seja, há países onde existem pessoas que estão numa posição hierárquica e toda a gente acha que aquilo é a coisa mais natural do mundo e que vem da história e é assim. E há países onde a distância entre aquilo que é o chefe e aquilo que é o subordinado, o colaborador, é muito mais pequena. Portanto, esta distância hierárquica é muito maior nos países e muito menor noutros países. E isso depois tem impacto ao nível das organizações, porque a contestação dentro das organizações, a maneira como se aceitam as ordens que vêm de cima, são completamente diferentes. Há países onde quando o chefe diz está dito, e há países quando o chefe diz pode ser desafiado. Este tipo de culturas são tradicionais, enfim, e foi um dos resultados do estudo do Gerd Hofstede. Outro, também um estudo bastante feito, é o individualismo. O individualismo é a preferência por um quadro social no qual é suposto o indivíduo preocupar-se consigo e com os que lhe estão muito próximos, ou por oposição, o coletivismo, por um quadro social onde se sobrepõem os valores do grupo aos valores de pessoa ou do grupo a que essa pessoa pertence. Há claramente países, e na Europa há diferentes países, por exemplo, às vezes, que são muito individualistas e, portanto, aquilo que conta é a pessoa e a família da pessoa e pouco mais. E há países, culturas, onde aquilo que mais conta é o bem comum, é o trabalhar para a comunidade, o sentimento de comunidade. E isto é muito diferente. Às vezes há países relativamente próximos com formas, com um tipo de culturas completamente diferentes.
O terceiro ponto é aquilo que, aliás, um nome que considero muito mal escolhido e que hoje provavelmente não seria escolhido desta forma, que é os países masculinos, a masculinidade, os países masculinos e os países femininos. E aqui o que é a medida? É a preferência por uma sociedade que valoriza a ação, a ambição, a competitividade, a frontalidade, o sucesso material, ou seja, paisarde, por oposição à valorização da relação, da modéstia, do apoio aos fracos, da qualidade de vida, ou seja, países soft. Na linguagem do Gert Hofstede, os países masculinos e os países femininos. Os países masculinos são os países em que a cultura é valorizada essencialmente a ambição, a competitividade, a frontalidade, o sucesso. Nos outros é essencialmente valorizado o serviço à comunidade, a modéstia, o apoio aos fracos, a qualidade de vida, e isto são aspectos também. O quarto aspecto, o quarto fator que o Gert Hofstede utilizou foi o controle da incerteza. E o controle da incerteza não é mais do que em inglês é certainty avoidance, define a medida em que as pessoas aceitam e toleram as soluções de incerteza e de ambiguidade. Há países e há culturas que vivem muito bem nas zonas cinzentas. Para eles a mudança, a ambiguidade, a incerteza é a forma de estar e a forma de ser deles, e eles vivem muito bem com aquilo. Há países, culturas que lidam muito mal com isso, precisam de estar seguros, portanto a necessidade de segurança é muito maior, precisam de ter certezas, precisam de ter objetivos e, portanto, aqui é completamente diferente. Há países, portanto, mais agarrados à segurança e outros menos agarrados à segurança, e há culturas que têm este tipo de forma de estar. O vídeo já vai longe. Ficaria por aqui. Nos vídeos seguintes falarei das consequências e dos impactos que este tipo de classificação feita por o Gert Hofstede teve depois e como é que isto depois é trabalhado ao nível das organizações. Obrigado e até para a semana.